Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos às nossas apostas da ginecologia e obstetrícia da Unicamp aqui da Medway. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou médico, sou formado pela Federal do Paraná, mas fiz residência aqui, eu sou provindo da residência aqui da Unicamp, então é uma honra estar aqui falando dessa prova, dessa instituição que me acolheu por 3 anos aí durante a minha residência de ginecologia e obstetrícia e depois eu ainda me especializei em reprodução humana e ginecoendócrino pela USP de Ribeirão Preto. Então hoje vamos falar o que mais cai na prova da ginecologia e obstetrícia da Unicamp, essa prova aí que tende a ser uma prova super importante, é uma prova muito bem feita, vai voltar a ser inteira discursiva, então a gente tem altas expectativas aqui para esse ano na Unicamp. Então, a gineco da Unicamp, como é que é a GO aqui nessa instituição? A Unicamp é uma instituição bastante politizada, então as questões elas buscam trazer alguns temas até mesmo sociais, temas de saúde pública. Isso aqui se enquadra, por exemplo, em temas relacionados a rastreamentos de câncer de mama, rastreamentos de câncer de colo de útero e até mesmo alguns rastreamentos específicos aqui em populações específicas, por exemplo, populações que convivem com HIV, por exemplo, como que deve ser feito o rastreamento nessas populações. Isso aqui é muito importante. Temas relacionados à mortalidade materna na obstetrícia, temas relacionados à contracepção em populações aí que tem algum risco, né? Populações doentes, populações adolescentes. Então, temas politizados é comum de a gente ver na prova da Unicamp. E a prova da Unicamp esse ano vai ser totalmente discursiva, né? Tanto de manhã quanto à tarde, 60 questões aí em cada uma das partes, 12 questões de cada disciplina. E em geral as respostas vão ser curtas e diretas. Eles deixaram isso aqui bem claro nos nossos editais. Então as respostas aqui na Unicamp, elas tendem a ser mais curtas, mais diretas, mesclando casos clínicos com perguntas mais objetivas. Então vai ser lá qual o diagnóstico desse caso clínico, qual o melhor tratamento para essa paciente. Então vão ser respostas mais direcionadas, tá? E aqui a gente costuma ver questões baseadas em condutas do dia a dia de um hospital de alta complexidade. As instituições tendem a tentar fazer provas que são mais relacionadas ao seu dia a dia, mais que vão priorizar aí aquele aluno que passou nesse hospital, claro. Né? Você que estuda consegue resolver isso aqui. Mas então a gente tem que pensar como é que é o dia a dia na Unicamp. Na Unicamp a gente tem sim um dia a dia bem diversificado, então isso é comum aparecer nas provas, temas de todas as especialidades e também aqui alta complexidade, mas aquela coisa simples, aquele dia a dia da alta complexidade. Então esperem ver esse tipo de caso clínico aí na tua prova da Unicamp. E a prova da Unicamp também gosta de detalhe em algumas condutas específicas, então tenham aí conhecimento sobre esses casos. É o que eu falei, por exemplo, de pacientes com HIV em relação a rastreamentos de câncer de colo de útero, tá bom? E o que mais que a gente tem que saber da prova da Unicamp? Não tenham medo de marcar o normal, isso aqui volta e meia aparece, por exemplo, um partograma que está tendo uma boa evolução, que a gente só tem que manter o segmento desse trabalho de parto, por exemplo, ou uma cardiotoco que a gente vai fazer a análise dela e tem lá uma categoria 1, uma categoria que a gente não vai precisar dizer que está em sofrimento fetal, por exemplo, e podemos seguir adequadamente com o trabalho de parto. Uma mamografia mostrando um nódulo mamário lá que não tem um risco de malignidade, que mostra um BIRADS 1, BIRADS 2. Então, claro que a gente tem que procurar a normalidade em cada imagem, cada exame que aparecer ali para você, mas se você encontrar um exame totalmente normal, calma, pode ser a resposta certa muitas vezes, tá bom? E será que vai ter muita imagem na minha prova? Vai ter uma certa quantidade de imagem, mas não é igual, por exemplo, a prova da USP São Paulo. A gente vê sim imagens, mas menos que em outras provas. Mas, em geral, a gente sempre vê pelo menos uma imagem ali na prova de GO da Unicamp quando eles estão falando sobre úlceras genitais, sobre vulvovaginites. Então, se você não encontrou aí uma imagem na primeira parte da prova, na primeira manhã, relacionado a esse tema,
provavelmente à tarde você vai ter ali alguma imagem relacionada a alguma úlcera, a alguma vulvovaginite. Esse é um ambulatório super importante lá dentro da Unicamp, tá? E outra coisa, espere algumas questões, vou dizer, educativas aqui. Por exemplo, aplicando alguns conceitos que na prática a gente vê frequentemente aplicados de forma incorreta, mas que o meio acadêmico julga bastante isso aí. Por exemplo, aqui alguns temas que já caíram pensando nessa educação aqui na prova. Será que eu posso inserir DIU em uma paciente que nunca teve um bebê, né? Uma paciente nuligesta? É claro que eu sei que eu posso, né? Mas muitas vezes aí os médicos mais antigos acabam errando isso aí na prática e contraindicando um DIU para uma paciente nuligesta. Uso de terapia de reposição hormonal, aqui tem vários pontinhos aqui que a gente precisa educar melhor a população médica relacionado a isso, em relação a risco de câncer de mama, por exemplo, né? Então, tende a ter esse olhar aí mais educativo para você marcar aquela questão que academicamente é certa, mas que às vezes na prática não é feita de forma rotineira, ok? Então presta atenção aí nesses pontos, tá? Bom, falei um pouquinho do geral da prova da Unicamp, mas eu quero mostrar alguns temas que vale a pena a gente estudar para a prova da Unicamp. Contracepção aqui está no meu top 1 para vocês, eu tenho certeza absoluta que vai cair pelo menos uma questão de contracepção, talvez até uma questão na prova da manhã e uma questão na prova da tarde. E a Unicamp adora falar sobre contraindicações a estrogênios, adora falar sobre os LARC, né, sobre os nossos anticoncepcionais reversíveis de longa duração. E esse ano, aqui agora em 2023, a gente tem um tema extremamente aí atual, que é essa atualização em relação à contracepção cirúrgica. Vou contar um pouquinho para vocês aqui nessa aula também, tá? Além de uma questão de contracepção, pode esperar também uma questão a respeito de terapia de reposição hormonal. E na Unicamp é bem comum de aparecer um caso clínico e pedindo aí para você identificar a melhor forma de fazer essa TRH. Se vai ser transdérmica, se vai ser oral, se vai ser sistêmica, se vai ser local. Isso aí tem várias regrinhas que valem a pena a gente revisar por aqui também. Outro ponto, condução de trabalho de parto. Partograma é uma certeza na tua prova da Unicamp. Presta atenção então naqueles diagnósticos que a gente pode ter feito pelo partograma. Vamos conversar um pouquinho aqui também hoje, tá? Cardiotocografia, às vezes inclusive relacionando a mesma questão aqui de condução de trabalho de parto, assistência ao parto, indução de parto. Isso aqui pode estar tudo no mesmo balaio aí. Então, presta atenção nesses tópicos aqui para a tua prova da Unicamp. Em relação a doenças clínicas na gestação, doenças hipertensivas. A Unicamp é um centro de pesquisa relacionado à pré-eclâmpsia. Então, alguém tem alguma dúvida de que vai ter uma questão de pré-eclâmpsia? Ainda mais nesse ano em que a gente teve algumas atualizações unificadas relacionadas à pré-eclâmpsia. Então, isso aqui a gente precisa rever, tenho certeza absoluta, e vem comigo que eu vou falar para você a minha maior aposta aqui relacionada a esse tema. Talvez você não esteja esperando isso para a tua prova. Então, assista esse vídeo até o final, ok? Bom, em relação a úlceras genitais, sífilis aí é uma coisa que cai muito nas provas da Unicamp, também vale a pena a gente revisar alguns detalhezinhos. Mas não só a sífilis que cai em relação a infecções genitais. HPV é algo que eles adoram cobrar também, então vale a pena a gente relembrar a respeito de vacinação, a respeito de rastreamentos e até mesmo de tratamentos de níqueis e de verrugas genitais. Então, a HPV é outro tema aí que você deve dar uma revisada geral, tá? Então, peguei alguns temas prioritários aqui para a gente revisar, porque realmente são as minhas apostas aí para esse ano na Unicamp na prova da GO. Vamos começar então com o tema de contracepção. E para falar de contracepção na Unicamp, eu preciso lembrar dos Long-Acting Reversible Contraceptives, né? Os contraceptivos reversíveis de longa duração, que incluem os dispositivos intrauterinos, como os DIUs hormonais, como o Mirena e o Cailina, e os DIUs não hormonais, que aqui inclui principalmente o DIU de cobre, né? E também eu considero como um LARC os implantes subdérmicos de etonogestrel, que é o Implanon.
E lembrar aqui que o DIU hormonal, o Mirena e o Cailina, eles tendem a ter uma duração de 5 anos. Lembrar que o Mirena já foi aprovado para 8 anos, né? Já enquanto os DIUs não hormonais, como o DIU de cobre, tem uma duração de 10 anos. E o Implanon, uma duração de 3 anos aí para vocês, tá? E em relação às indicações, devo lembrar a vocês que sim, eu posso fazer DIU, eu posso colocar DIU em pacientes adolescentes, por exemplo, e inclusive todos esses mecanismos aqui reversíveis de longa duração são excelentes métodos contraceptíveis para pacientes adolescentes e também para populações vulneráveis ou que tenham baixa adesão a outros métodos. Por quê? Porque nenhum desses métodos depende de a paciente lembrar de tomar uma pílula, de fazer uma injeção, por exemplo, de colocar um adesivo. Esses métodos, os DIUs e o Implanon, eles independem da paciente para ter um uso ideal. Ou seja, a paciente vai estar lá com o DIU, independente do que ela faça, a proteção daquele DIU vai ser ideal, tá bom? Então tem que lembrar disso aqui, eles são excelentes para essa população aqui mais vulnerável e que tem uma baixa adesão a outros métodos, tá? Um outro ponto que vale a gente lembrar, porque isso a gente tira algumas conclusões relacionadas a isso, é que os DIUs não bloqueiam a ovulação. O Implanon é sim um método somente com progestágeno que faz um bloqueio do pico de LH, então vai ser um método considerado anovulatório, o Implanon. Mas já os DIUs não. Os DIUs, tanto o DIU de cobre quanto os DIUs hormonais, eles não levam ao bloqueio ovulatório na grande maioria dos ciclos menstruais. Eles têm um efeito muito mais local e dessa forma as mulheres continuam com seus ciclos menstruais, com a sua ciclicidade hormonal. E isso leva a diversas alterações, aí não alterações, né? Mas leva a diversas conclusões relacionadas ao ciclo menstrual. Ela continua a ter a TPM, por exemplo, ela pode ter secreção vaginal, com o DIU de cobre ela continua menstruando normalmente, né? Então a gente tem algumas conclusões a respeito dessa informação aqui, tá? Então, o que a gente pode dizer dos métodos que são considerados anovulatórios? Então, não os DIUs, né? Quem que são métodos anovulatórios? As pílulas combinadas, o anel vaginal, que é um método de estrogênio com progesterona, o adesivo, que é um método também de estrogênio e progesterona, e para a prova da Unicamp, vale a gente lembrar que o adesivo contraceptivo, um método combinado anovulatório, ele tem uma baixa absorção em pacientes obesas, né? Ele é um método que depende aí da superfície corporal da paciente. Então, em obesas, eu posso ter uma menor eficácia. Não é contraindicado, mas pode ter uma menor eficácia em pacientes obesas, o adesivo contraceptivo. E as pílulas somente com progesterona também são métodos anovulatórios. E aqui, em relação aos métodos orais, tanto pílulas combinadas quanto pílulas com progesteronas, eu queria lembrar vocês que eu devo evitar em pacientes pós-bariátrica, né? Em especial aqui após cirurgias desabsortivas. Métodos orais, pílulas combinadas de estrogênio com progesterona e pílulas somente com progestágenos, tem uma pior absorção em pacientes que tiraram um pedaço do intestino. Então, em pacientes que passaram por cirurgias desabsortivas, eu devo evitar esses métodos, tá? Outras coisas aqui, métodos injetáveis também são anovulatórios. Em relação aos métodos injetáveis, eu tenho as injeções mensais, que são métodos combinados, e as injeções trimestrais, que são métodos apenas de progestágenos, tá? E além desses aqui, vou incluir também o Implanon, que como eu já falei para vocês, é também um método anovulatório. Eu adoro dividir aí os métodos contraceptivos em métodos que são anovulatórios, e olha aqui a quantidade de opções que eu tenho contra os métodos que não são anovulatórios, que aí eu incluo principalmente os DIUs, né, hormonais e não hormonais, e também os métodos de barreira. Bom, mas o que eu posso ter além dessas informações, de dizer que esses métodos são anovulatórios? Eu posso fazer uma divisão ainda dos métodos que contêm estrogênio e os métodos que não contêm estrogênio. Então vou grifar aqui para vocês os métodos que contêm estrogênio. Isso vale muito a pena a gente lembrar para a nossa prova, porque a gente consegue tirar várias contraindicações em comum deles, somente porque eles contêm estrogênios. E aqui eu incluo para vocês as pílulas combinadas de estrogênio com progestágenos, o anel vaginal, o adesivo contraceptivo,
os injetáveis mensais. São esses métodos que são combinados. As pílulas só com progestágenos, os injetáveis trimestrais e o Implanon são métodos que somente contêm progestágenos, não contém estrogênio nesses métodos, então eles têm um menor risco, por exemplo, de trombose, tá bom? Então tem que fazer essa divisão aí na cabeça de vocês. Ainda aqui eu poderia colocar o DIU de progestagênio, né, o Mirena e o Cailina, como métodos só com progestágenos, mas por que eles não estão nessa lista? Porque eles não são anovulatórios. Então faz essa divisão aí na cabeça de vocês, não confunde qual método que contém estrogênio e qual que só contém progesterona aí para vocês, tá bom? E outra coisa que vale muito a pena a gente falar é a respeito do efeito antiandrogênico dos métodos contraceptivos, dos métodos combinados e aí dos métodos não combinados. E a gente vê sim um maior efeito contraceptivo quanto maior a quantidade e o maior o efeito do etinilestradiol, em especial aqui com o etinilestradiol por via oral. Por isso que eu posso pôr aqui nessa ordem para vocês. Os métodos menos antiandrogênicos, aqui daqueles métodos anovulatórios, são as pílulas só com progestágenos. Se eu só tenho progestágenos, eles vão fazer uma inibição do pico do LH, eles vão ter certo efeito antiandrogênico sim. Então, pílulas só com progestágenos, o Cerazette, por exemplo, ou mesmo o Implanon, né, que tem um efeito só com progestágeno aí sistêmico, eles vão bloquear o pico de LH, eles vão reduzir o efeito androgênico, por exemplo, na SOP. Mas eu não tenho o efeito antiandrogênico do estrogênio, que eu vou ter, por exemplo, aqui nos injetáveis mensais e até mesmo no anel e no adesivo vaginal. Nesses dois métodos eu tenho, além do efeito de inibição do pico do LH, que vai reduzir lá a transformação de colesterol em androgênios, eu também tenho o efeito do etinilestradiol aqui atuando no fígado e levando a uma maior produção do SHBG, que vai retirar a testosterona livre da circulação. Então, eu tenho sim um efeito relacionado ao estrogênio aqui nos injetáveis mensais e no anel vaginal. Mas quando eu tenho um estrogênio por via oral, essa primeira passagem hepática da pílula oral vai ter uma ativação hepática muito maior. Então eu vou ter maior produção de SHBG e uma maior captação da testosterona livre. Então, aqui nas pílulas combinadas com estradiol e com etinilestradiol, eu tenho um efeito ainda mais amplificado antiandrogênico, tá? Então, por isso que eu posso dizer que as pílulas combinadas têm um efeito antiandrogênico maior do que quaisquer um desses outros métodos. Só que esse efeito é ainda maior em pacientes que usam etinilestradiol ao invés do estradiol. O etinilestradiol é aquela molécula de estrogênio que não é natural. O estradiol ele é uma molécula natural, o etinilestradiol ele tem uma potência 100 vezes maior do que o estradiol. Então por isso que eu ainda tenho um efeito maior. Eu ainda poderia colocar um sexto exemplo aqui em relação a pílulas combinadas com etinilestradiol com progestágenos antiandrogênicos, como por exemplo a ciproterona ou a drospirenona, tá? Então eu tenho aí essa ordem de efeitos antiandrogênicos. E essa ordem também acontece em relação ao risco trombogênico. Quanto mais antiandrogênico é um método, maior o seu risco trombogênico. Não significa que é contraindicado, né? Não peguem por esse ponto. Os métodos combinados são contraindicados se eu tenho um risco extra clinicamente aqui de trombose, tá? Então, calma aí nesse ponto. Mas guarda essa sequência porque vale a pena aí lembrar para a tua prova e entender um pouquinho mais a respeito de cada efeito antiandrogênico de algum desses métodos, tá? Outro ponto que eu queria falar para vocês são algumas vantagens e desvantagens dos nossos métodos que eu falei para vocês que são anovulatórios. Então, primeira coisa, né? Métodos anovulatórios, eles bloqueiam o pico de LH e dessa forma eles reduzem TPM, reduzem dismenorreia e eles levam a uma menor liberação de testosterona no meio do ciclo. E aí vem uma desvantagem. Essa inibição do pico do LH dos métodos anovulatórios leva assim a uma possibilidade de redução da libido. Por isso que pacientes que têm uma queixa de redução da libido com métodos combinados, a gente tende a trocar por DIUs, por exemplo, que são métodos que não vão ser anovulatórios. Fechou? Mas os métodos anovulatórios, eles tendem a levar a um melhor padrão menstrual
principalmente quando eu uso métodos combinados. Então, eu tenho vantagens e tenho desvantagens. Por isso que eu gosto de fazer essa divisão e até na hora de conversar com a paciente, explicar aqui os efeitos, vantagens e desvantagens dos métodos que são anovulatórios, tá? Para a tua prova da Unicamp também, eu quero que você leve as contraindicações a métodos que são combinados, que levam estrogênios. E aqui eu vou mostrar para vocês aqueles métodos que são considerados como categoria 4 para algumas condições. Por exemplo, se eu tenho uma paciente hipertensa, descompensada ou com doença vascular, eu vou considerar categoria 4 para qualquer método com estrogênio. Ou seja, não pode usar pílula combinada, não pode usar anel, não pode usar adesivo e nem injetável mensal. Mas eu também não posso usar esses métodos em pacientes com hipertensão controlada, porque eles são considerados categoria 3, ou seja, não vale a pena, os benefícios não suplantam os riscos de usar esses métodos. Então, tem hipertensão, não posso usar métodos combinados, não vou usar anel, não vou usar adesivo, não vou usar injetável mensal e nem pílula combinada, ok? Outras coisas que contraindicam métodos com estrogênio: doenças tromboembólicas ou trombogênicas, doença cardíaca isquêmica, AVC, não pode usar estrogênio. Outra coisa, migrânia com auras, super famosa essa contraindicação, enxaqueca com aqueles sintomas premonitórios da dor, da cefaleia, não pode usar estrogênio porque vai aumentar o risco de AVC nessas pacientes. Enxaqueca com aura, contraindicação absoluta a qualquer método que leve estrogênio, tá? Doença cardíaca valvular descompensada, pacientes com vários fatores de risco para a doença cardiovascular. E aqui entra, por exemplo, pacientes tabagistas. E para decorar o tabagismo e a indicação, a contraindicação a estrogênio, guarda assim: pacientes fumantes que tenham mais do que 35 anos são consideradas ao menos categoria 3 ou 4, independente da quantidade de cigarros. Olha lá, mais de 35 anos, mais de 15 cigarros, categoria 4, não pode de jeito nenhum método com estrogênio. Mais de 35 anos, com menos de 15 cigarros, categoria 3, não pode da mesma forma. Então, mais de 35 anos e tabagista não pode usar método com estrogênio. Menos de 35 anos, independente da quantidade de cigarros, é categoria 2. Pode, mas eu prefiro, né, escolher métodos sem estrogênio. Mas menos de 35 anos e é tabagista, pode usar. Não tem uma contraindicação aí absoluta, ok? Pacientes que tiveram câncer de mama, né? Pacientes que tiveram câncer de mama, ela mesma, independente de história familiar aqui, são contraindicados ao uso de estrogênio. Se só tem história familiar, não me interessa. Minha mãe teve câncer de mama, pode usar estrogênio, pode usar progestágeno, se ela não teve câncer de mama também, tá? E um ponto que já caiu aqui na prova da Unicamp, olha isso aqui, ó. Independente de receptores hormonais, eu vou contraindicar métodos hormonais para pacientes que tiveram câncer de mama. Então, teve lá um câncer de mama triplo negativo, vou contraindicar métodos aqui hormonais de qualquer forma, tá? Então, não caia nessa pegadinha se aparecer de novo aí na tua prova, fechou? Outras coisas que contraindicam métodos com estrogênio: cirrose descompensada, adenoma hepatocelular, hepatoma, mulheres muito precoce após o parto, né, num puerpério até 6 semanas após o parto, não pode usar de jeito nenhum métodos que contenham estrogênio, ou pacientes que tenham alto risco de trombose aqui, por exemplo, que passaram por uma cirurgia de grande porte, ou que têm uma imobilização prolongada, pacientes diabéticas com nefropatia, retinopatia, neuropatia grave, ou uma diabetes de longo tempo, também não podem usar estrogênio, trombofilias conhecidas, lúpus com anticorpos ACA, né, positivos ou desconhecidos, não podem usar estrogênio. Então, lúpus pode? Não sei, depende aqui do meu ACA, né? Vou avaliar esse anticorpo para ver se eu posso ou não usar estrogênio. Pacientes que tiveram TVP ou TEP atual ou prévios também não podem usar estrogênio. Então guarda essas contraindicações, são as principais aí que aparecem na sua prova, são aquelas contraindicações absolutas ao uso de estrogênio. E aqui o ponto específico para a prova de 2023 a respeito de contracepção cirúrgica. Quero rever com vocês os critérios para laqueadura e vasectomia. Atualmente é permitido realizar laqueadura ou vasectomia em pacientes acima de 21 anos
ou que tenham pelo menos 2 filhos vivos. Paciente que tem 25 anos, sem filhos, pode fazer laqueadura? Pode. Paciente que tem 19 anos e tem 2 filhos vivos, pode fazer laqueadura? Pode. Mas o que eu preciso? Eu preciso de pelo menos 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. E atualmente pode ser realizada em período puerperal, desde que eu respeite essas outras condições. Então, se ela falou ali no período do pré-natal que quer fazer laqueadura e deu tempo, né, deu 60 dias, posso sim fazer no período puerperal sem a necessidade de autorização do cônjuge. Não tem mais essa de o marido ter que assinar a autorização de laqueadura. A paciente tem total autonomia pela sua contracepção cirúrgica. Fechou? Então, fechei alguns detalhes aqui sobre contracepção para a tua prova. Tenho certeza que vai cair questões no plural sobre esse tema aqui na sua prova da Unicamp. Segundo tema aqui para a tua prova da Unicamp, terapia de reposição hormonal. Tema também quentíssimo, contracepção e TRH vai cair na tua prova. O que eu tenho que pensar quando eu vou pensar numa paciente que vai fazer, que tem uma avaliação aqui para fazer TRH? Primeira coisa, será que ela tem indicação de fazer TRH? E quem que tem indicação? Principal indicação, pacientes com sintomas vasomotores, com os fogachos. Segunda indicação possível, atrofia urogenital. E terceira indicação possível, prevenção de osteoporose e fraturas osteoporóticas. Essas são as 3 únicas condições que levam a eu indicar uma TRH, mas não significa que são os únicos benefícios da minha TRH. Eu tenho outros benefícios além dessas indicações. E olha aí, TRH reduz o risco cardiovascular e a mortalidade desde que inserido aí no momento adequado. Também é um fator de proteção em relação ao desenvolvimento de câncer coloretal e além disso, pode reduzir o desenvolvimento de doença de Alzheimer e demências, tá? Então tem outros benefícios, mas eu vou indicar o início da TRH por conta dessas condições, tá? Outra coisa, tem indicação? Será que tem contraindicação? É a segunda coisa a ser perguntada a respeito de TRH. Uma das contraindicações principais da TRH é uma história, pessoal, mais uma vez, eu estou falando em história pessoal de câncer de mama ou lesões precursoras de câncer de mama ou câncer de endométrio, que são cânceres hormônios dependentes, tá? Então, se eu tenho um câncer hormônio dependente ou uma lesão precursora deles, uma hiperplasia endometrial, por exemplo, eu não posso usar TRH, fechou? E se eu tenho um sangramento vaginal de origem desconhecida, eu também contraindico a TRH. Será que esse sangramento é um câncer de endométrio? Será que isso é uma hiperplasia endometrial? Eu preciso definir melhor isso aqui antes de indicar a minha TRH. Pacientes que tiveram doenças tromboembólicas, doença coronariana, cerebrovascular, trombóticas, doença hepática descompensada, lúpus, e aqui independe do anticorpo anticardiolipina, porfiria, tudo isso aqui são contraindicações a TRH, tá? Então, tem indicação, não tem contraindicação e a gente tem que olhar o terceiro ponto aí em como prescrever, né? Como vai ser feita essa prescrição. Primeira coisa, lembrar que para prescrever a TRH, eu devo começar o mais cedo possível para evitar aí eventos cardiovasculares. Tem aquele conceito da janela de oportunidade. Guarda esse conceito aí. A TRH deve ser iniciada até 10 anos após a data da última menstruação, após a menopausa e antes dos 60 anos. Isso aqui é a minha janela de oportunidade. Se eu inicio nesse período, eu reduzo o risco cardiovascular dessa paciente. Mas se eu inicio depois da janela de oportunidade, eu aumento o risco cardiovascular. Por isso que eu só posso iniciar TRH até 10 anos após a menopausa e antes dos 60 anos. Tá? Tem que ter as duas condições. Então, posso iniciar, primeira coisa que eu tenho que olhar ali quando eu vou prescrever uma TRH. Segunda coisa, qual medicação? Será que eu vou fazer só o estrogênio ou será que eu tenho que fazer um estrogênio combinado com progesterona? Lembrar que os sintomas relacionados ao climatério são por conta de um hipoestrogenismo, então é o estrogênio que vai ter o seu efeito benéfico. Mas, se eu tenho pacientes com útero, eu sempre preciso usar o estrogênio para tratar os sintomas associado com uma progesterona para proteção do endométrio.
Se eu só faço estrogênio, eu tenho alto risco dessa paciente desenvolver hiperplasia e câncer de endométrio. Então, estrogênio e progesterona sempre quando eu tenho útero, e paciente sem útero eu posso usar só o estrogênio isolado. E aqui tem um asteriscozinho ali, uma nota ali que vocês têm que levar para a tua prova. Se a paciente é esterectomizada por endometriose, eu devo fazer estrogênio associado com progesterona, mesmo que ela não tenha útero. Nessas situações, se eu fizer só estrogênio, eu tenho risco de reativar focos de endometriose. Então, esterectomia por endometriose, associar estrogênio com progesterona. Fechou? Então, vi já se eu tenho indicação, se eu não tenho contraindicações, quando iniciar, qual medicação fazer, e aqui eu tenho que lembrar que de algumas medicações podem ser feitas em pacientes que têm contraindicações, né? Se eu tenho lá uma paciente que teve um câncer de mama e tem um fogacho importante, será que eu posso fazer alguma coisa para ela? Posso sim. Olha aqui, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os principais medicamentos utilizados em pacientes sintomáticas aqui da menopausa que têm contraindicações ao uso de TRH, ao uso de hormônios. Inibidores da recaptação de serotonina com norepinefrina, clonidina, gabapentina. São algumas das medicações possíveis aqui, tá? Outra coisa que eu devo olhar no modo de como prescrever, além de qual medicação, né, se vai ser combinado ou não, e do momento de prescrever, é se eu vou fazer medicação sistêmica por via oral ou transdérmica. E lembrar que quando eu faço via transdérmica, eu não tenho a primeira passagem hepática, por isso que eu não aumento o risco de trombose venosa profunda. Além disso, quando eu faço por via transdérmica, eu não causo uma ativação hepática, então eu não vou levar a aumento de HDL e triglicerídeos e eu não vou levar a uma redução de LDL, que é o que eu vejo com a via oral. Compliquei bastante, mas quero simplificar para vocês nesse quadro aqui. Quando que eu vou usar transdérmico? Quando que eu vou usar oral? Guarda assim, via transdérmica em pacientes com comorbidades em geral. Tem comorbidade ou é tabagista, eu vou preferir usar por via transdérmica o meu estrogênio, tá? Lembrando que se tem útero eu tenho que usar combinado também, tá bom? Tenho que usar progestágeno também. Então, via transdérmica, pacientes com comorbidades ou tabagistas. Via oral é mais indicado em pacientes sem comorbidades, é uma via mais fácil, é mais barato de fazer. Mas eu tenho uma comorbidade em especial, um tipo de dislipidemia que vale a pena eu fazer por via oral. E olha lá, bem específico isso aqui. Se eu tenho uma paciente com uma dislipidemia com baixo HDL, alto LDL e triglicerídeos normais, eu prefiro fazer por via oral, porque a via oral vai ativar mais o fígado, vai levar a um aumento do HDL, vai reduzir o LDL e ela pode influenciar também os triglicerídeos. Então eu tenho que ter triglicerídeos normais, tá? Então guarda esse conceito, baixo HDL, alto LDL com triglicerídeos normais, eu vou preferir via oral aqui da minha terapia de reposição hormonal estrogênica, fechou? Bom, quero trazer até uma questão aqui que caiu na prova da Unicamp em 2022, que trouxe, ó lá, uma paciente de 42 anos procurou a UBS com queixas de ondas de calor intensas que dificultavam seu sono. Queixa super típica aqui de uma paciente na pós-menopausa. Tem acordado 6 vezes durante a noite com ondas de calor e ela tem um antecedente de cirurgia de câncer de ovário há 8 meses e ela realizou a histerectomia total, anexectomia bilateral por conta de um carcinoma epitelial de ovário, tá? Então ela tirou o útero, tirou os 2 ovários e tá com 42 anos, é cedo até para ter uma menopausa, não é uma menopausa precoce, ou seja, antes dos 40 anos, mas é uma menopausa cedo aí, a média brasileira é em torno dos 50 anos, 50 a 51 anos. Mas como ela tirou os 2 ovários, ela entrou na menopausa aqui por conta dessa cirurgia, tá? E ela tirou esses ovários por conta de um carcinoma epitelial de ovário. Não apresenta outros antecedentes mórbidos e ela está me perguntando a terapia hormonal indicada, tá? Essa questão, na época que ela apareceu, trouxe confusão aqui para muita gente, porque será que carcinoma epitelial de ovário, um câncer aqui do ovário, será que ele é hormônio dependente? Será que eu posso usar hormônio nesse caso? E a resposta é sim.
Câncer de mama, câncer de endométrio contraindicam aqui a terapia de reposição hormonal. Câncer de ovário, a grande maioria deles não é hormônio dependente. Carcinoma epitelial de ovário não é hormônio dependente. Carcinoma endometrióide de ovário ou de células claras, aí sim são hormônios dependentes e contraindicariam aqui minha terapia de reposição hormonal. Mas carcinoma epitelial de ovário não tem problema, tá? O que eu tenho que fazer? Terapia de reposição hormonal sistêmica, eu estou tentando tratar ondas de calor com estrogênio isolado, eu não tenho útero, eu não preciso fazer progestágeno, fechou? Só preciso fazer o meu estrogênio isolado, pode ser por via oral, porque ela não tem outros antecedentes mórbidos. Se fosse hipertensa, eu iria fazer terapia estrogênica isolada via transdérmica, por exemplo, fechou? Vamos para um próximo tema aqui? Então vamos passar para obstetrícia. Quero falar aqui um tema sobre condução de parto. Para lembrar de condução de parto, a gente tem que lembrar dos nossos 4 períodos de parto. Período de dilatação, desde lá do começo da dilatação, tem que lembrar da fase latente, da fase ativa. Depois entra o segundo período, o período expulsivo, que começa com a dilatação total até expulsão total do feto. Duração de até 2 horas em multíparas e 3 horas em nulíparas. E depois eu tenho o chamado terceiro período ou secundamento, que é o período desde o nascimento até expulsão total da placenta e duração normal de 30 minutos. E por último, quarto período, o período de Greenberg, aquele período de 1 hora após o parto, que tem mais riscos de sangramentos. Aqui é aquele período em que eu devo ter uma atenção especial à HPP, né, a hemorragia pós-parto, tá? Então, lembra desses 4 períodos e lembra também das nossos diagnósticos frentes ao partograma, né? Temos 5 possíveis diagnósticos aqui que podem aparecer na tua prova. Parada secundária da dilatação. Então, partograma, nosso combinado aqui, olha sempre o triângulo antes da bolinha, né? Vou olhar a dilatação antes da descida da apresentação. Parada secundária da dilatação é um problema do primeiro período do parto. Eu sempre abro o partograma em fase ativa de trabalho de parto e olha aqui, parada secundária da dilatação, ele começou a evoluir, mas ele parou. Eu tenho um toque vaginal mantido em intervalo de 2 horas, sem progressão fetal. O que eu tenho que fazer? Verticalização, analgesia e até considerar amniotomia ou ocitocina. Ocitocina principalmente se eu tiver uma baixa contratilidade. Segunda alteração, fase ativa prolongada, mais uma alteração do primeiro período do parto. Só que aqui, ao invés de eu ter uma parada, ela só está indo mais devagar. Olha aqui, passou a linha de alerta, chegou lá quase na linha de ação, mas a definição disso aqui é uma dilatação que está acontecendo, ela é progressiva, mas ela está com uma velocidade muito reduzida, tá? Eu tenho uma velocidade aqui de dilatação muito reduzida. Conduta, deambular, amniotomia, ocitocina. E ao contrário desses 2 partos que estão demorando mais, eu tenho também o parto tactócito, que é aquele parto que acontece desde o início da fase ativa até a expulsão fetal em menos de 4 horas. Olha essa dilatação aqui, ficou total em 3 horas e já teve o período expulsivo. Então foi um parto muito rápido e isso aqui aumenta o risco de hemorragia, laceração perineal e a gente deve evitar esse parto tactócito, inclusive evitando aqui uma iatrogenia, por exemplo, com o uso de ocitocina. Muitas vezes a gente deve suspender a ocitocina para não acontecer isso aqui, tá? Então essas são as alterações principalmente aqui do período de dilatação. Tenho também alterações do período expulsivo, como o período pélvico ou período expulsivo prolongado, em que eu tenho uma descida da apresentação. Então, já tive uma dilatação completa, o triângulo chegou lá no 10 centímetros, agora sim eu vou olhar a descida da apresentação. Se eu tenho uma descida lenta, mas progressiva, em primigestas maior do que 2 horas, 3 horas se analgesia e multíparas maior do que 1 hora ou 2 horas se analgesia, eu vou considerar como um período pélvico prolongado. Tenho que avaliar a contratilidade, tenho que avaliar até risco de aí ter uma DCP, né, uma desproporção cefalopélvica associada a isso aqui, tá? E outra coisa é a parada secundária da descida. E aí eu também tenho uma dilatação total, eu tenho o triângulozinho lá nos 10 centímetros e olha aqui a descida da apresentação parou, né? Eu não tenho progressão da descida da apresentação, parou por um intervalo aí de mais do que 1 hora.
Isso aqui é uma sugestão grande de ter uma desproporção cefalopélvica, tanto absoluta, quando o bebê realmente é muito maior do que a pelve, é maior do que a pelve e não consegue descer, ou uma desproporção cefalopélvica relativa, que pode estar relacionado, como a gente vê aqui, uma distócia de rotação. O bebê está em apresentação transversa, em variedade de posição transversa, então eu tenho uma distócia de rotação, eu tenho uma DCP relativa, pode ser uma indicação, por exemplo, de fórceps para colocar esse bebê em OP, tá bom? Então guarda esses diagnósticos aqui para a tua prova. Quero mostrar como que isso aqui já caiu numa prova em 2021, uma questão discursiva da Unicamp. E olha lá, uma mulher de 39 anos, gesta 3 com 2 partos normais anteriores, então uma pelve já testada, com uma idade gestacional de 40 semanas e 2 dias, sem comorbidades, internou para assistência ao parto. Apresentou uma evolução do parto, apresentada no partograma a seguir, e eles querem saber conduta medicamentosa para essa paciente. Então olha lá, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho alguma alteração do primeiro período do parto ou do segundo período aqui nessa situação? Eu tenho uma alteração do primeiro período do parto, né? Eu não cheguei a ter uma dilatação total. Eu tenho uma parada secundária da dilatação. Olha, o triângulozinho está parado. Eu tenho uma boa vitalidade fetal aqui, né? Então tá tudo bem com o BCF, mas olha essa contratilidade aqui, eu tenho 2 a 3 contrações, então tá uma contratilidade muito fraca, apesar de eu já ter rompido bolsa e ter colocado analgesia, não melhorou a contratilidade desse parto. Não tenho o que fazer, tenho que fazer alguma medicação para aumentar a contração aqui, tenho que fazer ocitocina, questão tranquila lá em 2021 da Unicamp. Outra questão foi um pouquinho mais complexa aqui em 2020, que trouxe uma gestante gesta 2 com um parto normal de 39 semanas, que veio lá com uma altura uterina de 39, BCF 144, tinha uma dinâmica uterina de 3 contrações moderadas, então estava com uma boa dinâmica uterina, e eles querem o diagnóstico a partir desse partograma. E olha aqui, eu também tenho uma parada secundária da dilatação, né? Eu não cheguei em 10, mas olha aqui diferente daquela última questão, eu tenho uma boa contratilidade, eu tenho 3 contrações em 10 minutos, 4, 5 contrações em 10 minutos. Então, apesar de eu ter uma parada secundária da dilatação, eu nem sei o que está acontecendo, nem olhei ainda para a descida da apresentação aqui, eu posso dizer que eu tenho uma desproporção cefalopélvica. Isso aqui já está me sugerindo um diagnóstico etiológico. Eu tenho uma boa contratilidade, né? Eu não tenho falta de motor, eu tenho uma desproporção cefalopélvica. Questão muito mais complicada, que foi um passo a mais e confundiu muita gente aqui na Unicamp. Não tinha uma distócia de rotação, o bebê ainda está muito alto e já está em OP aqui, inclusive. Não tem um parto eutóxico, né? Esse parto não está evoluindo de forma adequada. E eu também não posso falar em período expulsivo prolongado, porque eu ainda não cheguei em dilatação total, tá? Então, presta atenção aqui, porque tem algumas questões da Unicamp que vão um passo além também, tá bom? E mais um tema aqui para vocês, quero falar sobre hipertensão na gestação. Bom, então em relação à hipertensão na gestação, a gente deve lembrar que existem vários diagnósticos possíveis dentro das síndromes hipertensivas na gestação. A primeira delas é a chamada hipertensão arterial crônica, que são aquelas pacientes que já eram hipertensas antes da gestação ou que têm uma hipertensão diagnosticada antes das 20 semanas. Se eu diagnostiquei na primeira metade da gestação, significa que essa paciente já era hipertensa e eu só descobri agora na gravidez que ela está fazendo mais avaliações médicas, tá? Então, hipertensão arterial crônica é a hipertensa que já era hipertensa antes da gravidez. A pré-eclâmpsia, sim. Pré-eclâmpsia é aquilo que os obstetras procuram em praticamente todas as consultas de pré-natal depois das 20 semanas. Pré-eclâmpsia a gente considera como uma paciente hipertensa depois das 20 semanas com alguns comemorativos, com proteinúria ou disfunções de órgão-alvo. E para eu dizer que uma paciente tem proteinúria, eu posso usar 3 possibilidades aqui. Eu posso usar a minha urina de 24 horas, então proteinúria acima de 300 mg em 24 horas é uma paciente que já tem proteinúria positiva. Se ela tiver hipertensão depois de 20 semanas, vai ser uma pré-eclâmpsia. A relação proteinúria-creatinúria em uma amostra isolada de urina acima de 0,3
também é indicativo de proteinúria e pode fechar diagnóstico aqui de pré-eclâmpsia. E por último, em situações extremas em que eu não consiga fazer esses exames, eu posso também fazer uma fita urinária e dizer que a paciente tem proteinúria, sim, quando eu tenho uma cruz de urina de proteína na fita urinária, tá? Então, eu tenho essas três formas de falar que a paciente tem proteinúria, tá? Lembrar que eu posso ter uma pré-eclâmpsia sem proteinúria. Se eu tiver uma hipertensão arterial após as 20 semanas, sem proteinúria, mas com disfunções de órgão-alvo, eu também fecho pré-eclâmpsia. E para eu dizer disfunções de órgão-alvo, tenho vários critérios aqui que eu quero revisar rapidamente com vocês, que são os mesmos critérios que a gente utiliza para dizer pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, tá? Então, se eu fecho aqui algum desses sintomas ou desses diagnósticos laboratoriais, eu posso dizer que eu tenho uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Vários sintomas neurológicos que podem levar a gente dizer que eu tenho uma disfunção orgânica, escotoma, AVC, alteração visual, né? A amaurose ou os escotomas visuais, alteração de consciência, cefaleia, tudo isso são alterações neurológicas que podem estar associadas a uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Edema agudo de pulmão, alterações renais, oligúria, creatinina acima de 1, tá? Pelo critério novo, alterações hepáticas, vômito, dor em andar superior, epigastralgia, haste alt acima de 40, tudo isso indica aqui uma gravidade da nossa pré-eclâmpsia. Ou alterações hematológicas, como plaquetopenia menor do que 150 mil pelos critérios novos, já é diagnóstico de sinal de gravidade da pré-eclâmpsia. Ou sinais de hemólise, um LDH aumentado, uma bilirrubina aumentada, principalmente em função da bilirrubina indireta, ou uma aptoglobina baixa. Isso aqui me indica uma hemólise, me indica uma alteração hematológica, que é uma das disfunções orgânicas relacionadas à pré-eclâmpsia, tá bom? E eu tenho ainda um tipo específico de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, que seria a famosa síndrome HELP. E a síndrome HELP é uma manifestação grave que acontece por uma microangiopatia trombótica. Por conta aí dos comemorativos da pré-eclâmpsia, eu tenho uma hemólise associada à disfunção hepática e plaquetopenia que vão dar o nome a essa síndrome. O H lá da síndrome HELP vem por conta da palavra hemólise, que pode ser identificada por uma bilirrubina elevada, por presença de esquizócitos em sangue periférico ou um LDH acima de 600. E ainda, como eu falei, uma aptoglobina baixa também poderia indicar hemólise. O EL da síndrome HELP vem lá por Elevated Liver, ou seja, alterações de enzimas hepáticas identificadas, por exemplo, por um TGO acima de 70. E o P do síndrome HELP vem pela plaquetopenia, low platelets, né? Então, plaquetas baixas abaixo de 100 mil. Se eu tenho esses três critérios e eu preciso dos três critérios para fechar uma síndrome HELP. Aí tem um tipo específico, vamos dizer assim, de uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Fechou? Outro ponto aí, que essa é a minha maior aposta para a sua prova da Unicamp esse ano. Uso de biomarcadores no diagnóstico de pré-eclâmpsia. É algo que apareceu fortemente aqui nos novos protocolos de pré-eclâmpsia desse ano e vem sendo cada vez mais bem estudado. A presença de alguns biomarcadores que levam a gente a ter um aumento da chance de ter um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então guarda assim, existem biomarcadores relacionados à angiogênese. E na pré-eclâmpsia eu tenho fatores antiangiogênicos aumentados. Lembram lá daquela frase clássica, né, da fisiopatologia da pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é um problema na segunda invasão trofoblástica, né? Eu tenho um problema na placentação. Eu tenho menos vasos invadindo ali o útero. Eu tenho uma placenta com menos vasos. Então, olha lá, fatores antiangiogênicos, fatores que inibem a angiogênese vão estar aumentados na pré-eclâmpsia, tá? E qual é esse fator? Guarda lá, SFLT1, tá? SFLT1 está aumentado na pré-eclâmpsia. Um macetinho bobo aqui para vocês decorarem, sem falta, não falta na pré-eclâmpsia, tá? Então, sem falta é um fator antiangiogênico, tá aumentado. SFLT1 tá aumentado, não falta. Sem falta,
está aumentado na pré-eclâmpsia. E o que está reduzido? Fatores angiogênicos. Então, se eu tenho uma menor vascularização na placenta, eu tenho fatores angiogênicos, fatores que produzem vasos reduzidos. E aqui entra o PLGF, tá? PLGF está baixo na pré-eclâmpsia e o sem falta está alto. Não falta, sem falta na pré-eclâmpsia aqui, tá? Então, SFLT1 tá alto e o PLGF vai estar baixo, tá? Inclusive, PLGF menor do que 100 define diagnóstico de pré-eclâmpsia. Eu posso dizer isso. Se eu tenho um PLGF muito baixo, eu vou dizer que eu tenho aqui uma pré-eclâmpsia. Já posso fechar diagnóstico, mesmo sem lá os critérios clínicos ainda terem aparecidos. Fechou? Mas mais importante do que dizer a respeito de cada um dos biomarcadores em isolado, a melhor forma de eu avaliar o diagnóstico de pré-eclâmpsia é por meio da razão SFLT1/PLGF. Se essa razão estiver aumentada, então se eu tenho sem falta que vai estar aumentado em cima, se essa razão está aumentada, eu vou ter uma alteração, eu vou ter mais risco de ter pré-eclâmpsia, tá? Então, guarda desse jeito. Inclusive, se eu tenho essa razão muito baixa, menos do que 38, eu excluo o diagnóstico de pré-eclâmpsia na próxima semana. Se eu tenho uma razão mais alta, acima de 85 semanas, em pacientes de menos de 34 semanas, ou acima de 110 em pacientes acima de 34 semanas, eu tenho que ter uma atenção muito grande para o diagnóstico de pré-eclâmpsia nos próximos dias, tá? E agora, se eu tenho uma razão entre 38 e 85 ou 38 e 110 acima de 34 semanas, o diagnóstico de pré-eclâmpsia é questionável, mesmo se eu tiver aí uma sugestão clínica, tá? Então guarda isso. Difícil cair os valores específicos, mas guarda que essa relação SFLT1/PLGF alta me indica aqui um alto preditor de pré-eclâmpsia, tá? Tem uma aposta gigantesca. Se cair isso aí, venham no meu Instagram e falem, ó, caiu na Unicamp, obrigado, agradeço vocês, tá bom? Então, venham contar pra mim depois no Instagram, adoro saber quando a gente acerta algum ponto aqui para as provas, fechou? Bom, e um outro ponto que é altíssimo aqui para as provas também, além dos biomarcadores relacionados à hipertensão, é a prevenção de pré-eclâmpsia, tá? Então isso aqui também no novo protocolo eles tiveram uma parte bem ampla e mudou um pouquinho algumas coisas relacionadas a isso. Então, prática de atividade física é uma das formas de prevenção de pré-eclâmpsia, o uso de AS para gestantes de alto risco, e aqui ficou definido um fator de risco alto ou 2 fatores de risco moderado já são indicativos de AS, e eu devo iniciar o AS para essas pacientes a partir de 12 semanas, idealmente aqui a partir de 12 semanas, preferencialmente antes das 16 semanas, mas meu Deus, esqueci, ou ela começou o pré-natal tardiamente, eu ainda posso iniciar antes das 20 semanas. Isso aqui que mudou, eu não podia antes iniciar aqui um pouquinho mais tardio, tá? Então agora idealmente a partir das 12 semanas, preferencialmente até 16, mas eu posso até 20 aqui, tá? E a outra coisa, AS associado à suplementação de cálcio em populações de baixa ingesta, tá? E aqui, protocolo novo do Brasil falou que toda a população brasileira é considerada uma população de baixa ingesta de cálcio. Então, se eu tenho indicação de fazer profilaxia para pré-eclâmpsia, tenho que fazer AS e tenho que suplementar cálcio. Nem precisa ver a dieta da paciente. Só uma tabela aqui para vocês darem um pause e darem uma revisada, mas alguns fatores de alto risco, como eu falei para vocês, um fator de alto risco ou 2 de moderado risco já indicam a gente fazer aqui uma profilaxia com AS e cálcio para paciente. Por exemplo, pacientes obesas, gestações múltiplas, pacientes com doenças autoimunes, já é indicativo direto de fazer prevenção para pré-eclâmpsia. Ou se eu tenho uma paciente nulípara com mais de 35 anos, já é indicação, tem 2 critérios moderados. Então, dá uma olhada aqui, dá uma pausa nesse vídeo e vê essa parte. Vou até sorrir para você pausar comigo sorrindo. Ok? Bom, e aqui uma outra questão discursiva 2021 da Unicamp sobre pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia sempre cai na prova da Unicamp, tenho certeza que vai cair esse ano de novo, uma certeza absoluta, na verdade, tá? 25 anos, gesta 2-1, 34 semanas e 5 dias, compareceu à unidade de emergência com cefaleia nucal, escotomas cintilantes e hiperreflexia.
Olha lá, isso aqui é sintoma neurológico que pode estar associado a uma disfunção orgânica relacionada à pré-eclâmpsia. Cefaleia nucal, uma cefaleia mais posterior, muito típico aqui da pré-eclâmpsia. Escotomas cintilantes, sintomas oftálmicos, oculares, né? Hiperreflexia, tudo uma cara de pré-eclâmpsia. Olha essa pressão super alta, 17/11, persistente. Recebeu tratamento imediato, foi sulfatada com 4 gramas de sulfato de magnésio, antihipertensivos com estabilização clínica. HB de 11, HT de 33, plaquetas não estavam baixas, estava 180 mil, sumário de urina sem alterações, glicemia de jejum também estava normal, ast-alt também estava normal, proteinúria. Não fechou aqui com uma proteinúria positiva, ela tinha 150 miligramas em 24 horas. Creatinina de 0,8, ultrassom obstétrico, peso está pequeno, no percentil 2, ILA de 40 e Doppler normal. Qual é o diagnóstico? E o que essa questão aqui queria de vocês? Eu quero falar para vocês, já falei, né? Tem uma paciente hipertensa depois de 20 semanas sem proteinúria. Será que é uma pré-eclâmpsia? Será que é uma hipertensão gestacional? Na verdade, eu posso fechar isso aqui como uma pré-eclâmpsia, porque ela tem sintomas neurológicos, ela tem sintomas de disfunção orgânica. Era isso que a questão queria pegar em vocês. É uma pré-eclâmpsia sim, é uma pré-eclâmpsia inclusive com sinais de gravidade, apesar de não ter proteinúria. Mais especificamente ainda, esses sintomas aqui me fazem fechar o diagnóstico de iminência de eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia, iminência de eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Tinha que guardar isso aí. Pode ter pré-eclâmpsia mesmo sem proteinúria, fechou? Mais um tema aqui para vocês, então vamos falar um pouquinho sobre úlceras infecciosas, mais especificamente sobre a sífilis. Quero dar só uma pincelada rápida aqui sobre a sífilis. Sífilis, agente etiológico treponema pálido, pode ser classificada em recente, quando tem menos de 1 ano de evolução, que aqui inclui a primária e a secundária, tá? E também a chamada latente recente, né? Sífilis latente são aquelas sífilis que a gente só diagnostica por meio dos exames laboratoriais, que não tem aqui nenhuma sintomatologia, mas sífilis latente recente, eu sei que aconteceu no último ano. Por exemplo, tinha um VDRL negativo e apareceu um VDRL positivo. Então eu tenho essa temporalidade possível aqui de ser identificada, tá? E sífilis tardia, posso chamar, por exemplo, a sífilis latente tardia, em que eu tenho uma sífilis diagnosticada só pelos exames laboratoriais, com mais de 1 ano de evolução, ou também a sífilis terciária é considerada uma sífilis tardia. Em relação às formas clínicas, a sífilis primária, aquela de incubação rápida ali, em média de 3 semanas, caracteristicamente aparece o chamado cancro duro, uma úlcera única indolor com bordos bem regulares, bem definidos, fundo limpo, fundo seco. Olha aquela imagem, né? Parece uma afta muito bem delimitada, com fundo limpo, indolor, que melhora sozinho, mas não significa que não precisa ser tratada, tá? Então, isso aqui tem uma resolução espontânea para depois aparecer mais tardiamente as formas secundárias, que tem uma incubação um pouquinho maior e pode aparecer com sintomas principalmente dermatológicos, como por exemplo uma erupção máculo-papular generalizada, pode aparecer o condiloma plano, pode aparecer as lesões palmoplantares também super frequentes aqui da forma secundária da sífilis. Pode aparecer sintomas sistêmicos como febre baixa, mal-estar, cefaleia, a adinamia também associada a essa segunda forma. E a forma terciária tem uma incubação bem maior, pode aparecer após anos da infecção primária e pode atingir outros sintomas neurológicos, com tabes dorsalis, cardiovascular, com aneurisma de aorta e até dermatológicos também, com as gomas sifilíticas, tá bom? Então, guarda aí essas 3 formas, mas com certeza o que mais cai nas provas em relação à sífilis é como fazer o diagnóstico aqui. E pelo Ministério da Saúde, para fazer diagnóstico de sífilis, a gente precisa de um teste não treponêmico positivo associado a um teste treponêmico. Por exemplo, o VDRL, que é um teste não treponêmico, ou um teste rápido, por exemplo, mais um teste rápido ou FTA-ABS, que são testes treponêmicos positivos. Se eu tenho os 2 positivos, posso confirmar a minha sífilis. E lembrar aqui do detalhe que gestantes eu tenho a autorização de começar a tratar com um único exame positivo.
próximo às próximas doses. Então, se eu tenho lá uma sífilis latente tardia, por exemplo, e eu vou ter que fazer 3 doses, o melhor é esperar a confirmação. Então, chegou um VDRL positivo no teu pré-natal, você já está autorizado a fazer a primeira dose de penicilina benzatina, por exemplo, se ela for gestante, tá? Se não for gestante, aí sim vale a pena pedir um teste confirmatório, um teste treponêmico, por exemplo, tá? E lembrar também do controle de cura. Controle de cura é sempre feito com testes não treponêmicos, como o VDRL. Em geral, a gente faz trimestralmente em pacientes não gestantes. Pacientes gestantes, a gente pode fazer um controle mensal. Todo mês vai fazer um VDRL, tá? Quanto ao tratamento, o que vocês têm que lembrar da sífilis? Sífilis consideradas recentes, ou seja, primária, secundária ou latente recente, posso fazer uma única dose de penicilina benzatina, 2.400.000, 1.200.000 em cada glúteo. Então, vai fazer uma injeção de benzetacil em um glúteo, uma injeção de benzetacil no outro glúteo no mesmo momento e tá liberado, acabou o teu tratamento aí. Mas se eu tenho uma sífilis tardia, terciária, latente tardia ou indeterminada, aí eu tenho que fazer 3 doses, né? Então, 2.400.000, 1.200.000 em cada glúteo, uma vez por semana, por 3 semanas. E aqui os detalhes, sempre tratar o parceiro e lembrar de pesquisar outras infecções sexualmente transmissíveis. Vai pesquisar HIV, hepatite B, vai pesquisar hepatite C também, tá? Então, lembrar desses detalhes aqui, principalmente nas provas práticas que você tem que falar e nas provas discursivas, como é a da Unicamp, tem que colocar isso aqui, muito provavelmente estaria no teu checklist ali para responder que tem que tratar o parceiro e tem que pesquisar outras infecções sexualmente transmissíveis. Fechou? Coisa que causa muita confusão em vários médicos aqui quando estão fazendo segmento da sífilis é como fazer esse segmento sorológico. Lembrar, gestantes eu faço mensalmente, não gestantes. Eu faço VDRL a cada 3 meses, sempre vai ser com um teste não treponêmico, e para eu dizer que eu tive uma resposta imunológica adequada, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma queda de pelo menos 2 diluições em até 6 meses, se eu tenho uma sífilis recente, ou uma queda de 2 diluições em até 1 ano na sífilis tardia, ou negativação do teste, tá? Então, se eu tenho lá inicialmente um VDRL de 1 para 16, ele tem que cair 2 diluições, 1 para 8, 1 para 4, se é uma sífilis recente, eu preciso disso aqui em 6 meses. Se é uma sífilis tardia, eu posso ter essa queda em mais tempo, né? Eu posso esperar até 1 ano para ter essa queda, tá? E lembrar que teve uma atualização em 2022 que falava que eu posso ter uma queda de 2 diluições em 3 meses e já dizer que eu tive uma resposta imunológica adequada, ou uma queda de 4 diluições em até 6 meses, ou até soroconversão, no caso das sífilis tardias. Por que teve essa atualização aqui, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um acompanhamento, principalmente de uma gestante aqui todo mês, e eu estou vendo que ela já teve uma queda, ela tinha 1 para 16, fiz no primeiro mês, estava 1 para 8, no segundo mês estava 1 para 8, no terceiro mês estava 1 para 4, ela já teve essa queda de 2 diluições em 3 meses. Já posso dizer que é uma resposta imunológica adequada. Então, eu tenho menos tempo para eu dizer que eu tive essa resposta imunológica adequada. Por isso que tiveram essa atualização. Fechou? E eu só vou suspeitar de uma reativação se eu não tiver essa queda do VDRL adequada, né? Então, se eu não tiver essa queda, por exemplo, se eu tiver lá uma queda de menos de 2 diluições em 6 meses, né? Por exemplo, de 1 para 32 foi para 1 para 8, ou de 1 para 128 não foi, né, para 1 para 32, aí eu tenho que suspeitar de uma reinfecção ou reativação. E lembrar que em gestantes, mesmo que o segmento com VDRL seja mensal, eu só vou avaliar essa queda de forma trimestral, tá? Então, se eu tinha lá 1 para 32 e caiu para 1 para 16 e se manteve 1 para 16 em 3 meses, calma, não tem problema, né? A gente precisa dessa queda aqui semestral, tá bom? Então, calma, não tem problema mesmo que eu esteja vendo mais frequentemente esse VDRL, tá? Outra coisa que eu vou pensar em uma reinfecção ou reativação é se eu tiver aumento de 2 ou mais titulações. Por exemplo, se eu tinha 1 para 16, foi para 1 para 32, 1 para 64. 1 para 4 foi para 1 para 8, 1 para 16. Se eu tenho só um aumento ali de 1 para 16 para 1 para 32, por exemplo,
eu tive aumento de uma diluição. Isso pode ser simplesmente uma variação subjetiva do exame. Não precisa retratar, tá? E se eu tenho persistência ou recorrência dos sintomas, também vou suspeitar de uma reinfecção. Se eu tratei uma paciente com sífilis primária, por exemplo, um cancro duro, e ela apareceu de novo com um cancro duro, essa paciente teve uma reinfecção, precisa ser novamente tratada, tá? Isso é muito importante porque eu só vou considerar gestante adequadamente tratada e mudar a forma como eu vou dar assistência ao bebê se eu considerar essa gestante como adequadamente tratada, tá? Então eu só considero ela adequadamente tratada se eu usei penicilina benzatina e isso interfere inclusive na forma de tratamento de pacientes alérgicas. Pacientes que têm alergia à penicilina benzatina e eu vou tratar sífilis na gestação devem ser inclusive dessensibilizadas para que eu consiga tratar com penicilina benzatina e conseguir tratar adequadamente essa gestante, tá? Preciso do registro do tratamento completo, com dose adequada para o estágio clínico e a primeira dose até 30 dias antes do parto. Isso é necessário para eu dizer que essa gestante está adequadamente tratada. E eu preciso de uma resposta imunológica adequada, que a gente já falou dos critérios. Olhem aqui, para eu dizer que uma gestante está adequadamente tratada, não preciso mais ter documentação do tratamento do parceiro, como falava-se anteriormente, tá? Então não é obrigatória a documentação do tratamento do parceiro, mas claro que ele deve ser tratado, tá? Não esqueçam de tratar o parceiro só porque não está aqui mais nos critérios de gestação adequadamente tratada. Uma última questão aqui da Unicamp de 2021 sobre sífilis, que eu quero mostrar para vocês como já caiu em prova discursiva e pode cair de novo aqui para vocês esse ano. Primigesta, de 18 anos, idade gestacional de 10 semanas, compareceu à primeira consulta de pré-natal com sorologia para sífilis, teste rápido positivo, semia positivo, quimioluminescência positiva, TPHA positivo e VDRL 1:4. 4 testes positivos aqui, tem treponêmico, tem não treponêmico, não dá para ter dúvida que essa paciente está com uma sífilis, tá? VDRL 1:4. Não se recorda de ter tomado penicilina previamente e os exames físicos e ginecológicos são normais. O que é isso? É uma sífilis latente. Será que é latente recente ou latente tardia? Não sei, eu não sei quando que ela tinha feito exames anteriormente. Então, é uma latente indeterminada. Eu vou ter que tratar como uma latente tardia, fechou? Prescrita penicilina benzatina 4.800.000, dose única aplicada após a consulta. É correto afirmar o quê? É correto afirmar que tá tudo errado, né? Com certeza, 4.800.000 não tem indicação para nada. Como é meu tratamento para uma sífilis latente indeterminada, né? Sífilis latente indeterminada, vou tratar igual tardia, vou tratar com 3 doses de 2.400.000 semanais, né? Então vai fazer por 3 semanas, 2.400.000, 1.200.000 em cada nádega. Então, resposta ficava a letra D, o tratamento deve ser ajustado para 3 doses semanais de 2.400.000 de penicilina benzatina. Titulação do VDRL indica cicatriz sorológica, não posso falar em cicatriz sorológica, ela nunca foi tratada, tá? Trata-se de provável caso de sífilis terciária e a indicação de avaliação licórica. Não, isso eu vou fazer aqui em outras situações. Essa paciente aqui é jovem, ela teve essa sífilis há pouco tempo. Trata-se de uma sífilis recente, o tratamento da gestante está adequado? Não posso falar que é uma sífilis recente, porque eu não tenho aí nenhum marco temporal anterior sobre sorologias dela, tá? Então, uma questão que dá muito bem para ser adaptada para uma questão discursiva aqui dessa sua prova, desse ano aqui da prova da Unicamp, tá? Então, falei um monte para vocês aqui, falei muito rápido com certeza, mas prestem atenção, essa aula é cheia de dicas aqui para a prova, cheia de informações super importantes e olha, a gente tá junto com vocês até o final. Fiquem atentos, a gente tem as nossas apostas aqui nessa semana antes da prova do Unicamp, mas a gente também tem as nossas dicas de última hora, na nossa véspera da prova, às 9 da manhã, tá? Então já se inscreva no nosso canal, já nos siga aqui no Instagram, no medway.residenciamédica, siga também no meu Instagram, é doutor.marcelomontenegro, sigam lá e falem sobre a prova pra gente, a gente quer saber de vocês, a gente tá aí para todas
toda essa cobertura de provas, sintam-se à vontade para vir conversar com a gente. Então, estamos juntos até o final, nas portas das provas, dentro das provas, e eu tenho certeza que eu vejo vocês por aí nessas provas, nessas várias provas aqui de São Paulo. E até a próxima, até mais!